Olá, bom dia a todos. Bom, pelo menos é bom dia para mim. Estou fazendo a gravação aqui na parte da manhã, nesse dia ensolarado, graças a Deus, né? O frio já amenizando um pouco mais. E eu queria dizer o seguinte: quando a gente pensa num livro conhecido por alguém que não tem nenhuma intimidade com a palavra de Deus, possivelmente o livro mais conhecido de todos seja o livro dos Salmos. É difícil você encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar nos Salmos. Às vezes até pessoas que, conquanto não professem nem mesmo a fé cristã, têm pendurado nas paredes de suas casas um Salmo 23, ou então têm aberta a sua Bíblia no aparador, no Salmo 91, embora com uma intenção mística, como se dali fluísse algum poder sobrenatural. O fato é que o livro dos Salmos ele é bastante conhecido, e não à toa, porque ele fala o tempo todo de emoções muito nossas, emoções humanas, sentimentos que estão presentes em nós. Você encontra não apenas euforia, alegria, mas aqueles momentos onde todos nós somos assaltados pelo baixo astral. Muitas vezes pela falsa sensação de que Deus não está presente. Você encontra isso no livro dos Salmos. Enfim, ele expressa muito das nossas emoções. E eu queria pensar com vocês, nessa nossa meditação, naquele que é o salmo introdutório para todos os demais, o Salmo 1. Então eu vou ler aqui, eu estou com a NVI, a nova versão internacional, e apenas esclarecendo antes da leitura, os editores do texto sagrado, eles colocaram aqui acima um título para esse salmo, que é Os Justos e os Ímpios. E só esclarecendo que ímpio é todo aquele que não é pio, ou impio, é aquele que não tem nenhuma reverência por Deus, não tem nenhum temor por Deus ou pelas coisas relacionadas a Deus. Essa é a definição de ímpio, ok? Salmo 1 diz o seguinte: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando a gente olha para outros salmos, como eu já expliquei, eles falam muito a respeito das nossas emoções. Você vai encontrar mais de uma vez um sentimento com o qual todos nós que professamos a fé cristã já fomos assaltados. Há um salmo que diz assim: não tenho inveja dos malfeitores. E quanto mais a gente vai vivendo e vai ficando experiente, mais significativas se tornam essas palavras. Porque a gente vai descobrindo e constatando cada vez mais que enquanto nesse mundo estamos, as coisas não funcionam com a justeza que gostaríamos. Você faz o bem e frequentemente você recebe o mal. Você procura fazer as coisas corretas dentro da vontade de Deus e não poucas vezes debocham de você ou você sofre alguma injustiça, algum dano até mesmo econômico, financeiro. Você faz o bem e não é recompensado neste mundo. E por outro lado, você olha e vê que a pessoa que não tem nenhum temor de Deus, ela não procura nem mesmo ser honesta ou seguir um padrão minimamente razoável de convivência social, sem dano para o próximo, sem
estar, de alguma forma, prejudicando a quem quer que seja, essa pessoa se dá bem. Ela se dá bem. E eu já preguei para vocês há algum tempo atrás, por exemplo, o Salmo 73, onde aquele que escreveu este salmo, Asaf, ele diz assim: quase os meus pés se desviaram, porque eu olhei para a minha piedade, para a minha vida justa, e eu passei a comparar com aquele que não teme a Deus. E olha, parece que para ele tudo é maravilhoso e tudo corre bem. E aí você lê o Salmo, não é o meu caso expô-lo aqui novamente, mas eu queria chamar a sua atenção para este fato de que nós somos frequentemente tentados a invejarmos aquele que não é piedoso, aquele que não busca a Deus. E nos parece muitas vezes que eles transmitem uma imagem de muita felicidade. E é justamente sobre este tema da felicidade que o Salmo primeiro vai nos falar. A gente sabe, claro, que a felicidade plena, completa, absoluta está quando nos encontramos com Jesus Cristo. Mas uma vez que este salmo é escrito antes de Cristo, ele aponta numa direção, claro, acaba desembocando na própria pessoa de Cristo, no fim das contas, porque toda a palavra tem que ser lida a partir de Jesus, mas ele apresenta algumas diretrizes práticas de como eu e você podemos encontrar a verdadeira felicidade, ter a verdadeira felicidade nas nossas vidas. Este é o significado da palavra introdutória, quando ele diz: bem-aventurado é aquele que. A palavra bem-aventurado quer dizer abençoado, ou numa outra tradução, como na linguagem de hoje, se não me equivoco, diz feliz. Feliz é aquele. E aí então ele passa a definir como é realmente uma pessoa feliz ou bem-aventurada. E eu queria então estar pensando, refletindo com vocês sobre estes pontos, ok? A primeira coisa que nós vamos encontrar aqui, nesse salmo, é que o feliz ele é definido por aquilo que ele não faz. E aqui você já encontra um contraste com o modo de pensar da nossa sociedade moderna, que nos ensina, de alguma forma, que você jamais deve dizer não para si mesmo. Pessoal aí da minha geração, vocês vão dar risada agora, mas vocês devem estar lembrados do grupo Os Menudos. Lembra deles? Aqueles moleques meninos de Porto Rico, né? Que cantavam uma música muito famosa deles, era Não Se Reprima. Tá lembrado dessa música? Você que tem minha idade lembra bem, né? Que justamente sintetiza essa filosofia presente na nossa sociedade. Você, para ser feliz, não pode dizer não para si mesmo. Você veja que existem pais que criam seus filhos assim, né? E evidentemente colhem depois as consequências, mas o menino não pode ser reprimido. E ele vai crescendo com essa mentalidade, não à toa. Vivemos numa época onde as pessoas são cheias dos meus direitos. E onde tem muita dificuldade em ouvir um não, não conseguem digerir isso. Mas aqui neste salmo ele fala sim sobre a necessidade de dizermos não para nós mesmos. É quando Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí está incluído, sim, muitas vezes eu ter a coragem e a disposição de dizer não para mim. E quais são as áreas onde, aqui nesse salmo, nós devemos dizer não para nós mesmos? Veja aqui no versículo 1. Primeiro, é abençoado, é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou no conselho dos ímpios. Isso tem a ver com o nosso modo de pensar, com a influência que recebemos daqueles que estão à nossa volta, seja nos nossos contatos, nas nossas conversas, através das mídias. Existe um modo de pensar mundano. Existe um modo de pensar que não tem nenhuma sintonia com a palavra de Deus, mas tem a ver com as filosofias de cada época, inclusive com os chamados sofismas. E veja que, só chamando a atenção antes que eu me esqueça, você tem aqui um processo gradativo. É bem-aventurado aquele que não anda, não se assenta, não se detém e não se assenta. É como se o sujeito ele está andando,
né? Já está andando num lugar duvidoso, aí de repente ele se detém e de repente ele resolve se assentar. É um processo gradativo de corrosão, muitas vezes, da nossa alma. Mas voltando ao primeiro ponto, é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quando você pensa nos conselhos daquele que não teme a Deus, você é surpreendido de ver que muitas vezes os cristãos estão seguindo conselhos que não têm nem nada a ver com aquilo que Deus revelou na sua palavra, que foram enunciados, quem sabe, pelos chamados especialistas, e você os encontra aos montes por aí, e que, quem sabe, até soam muito bonitos, mas não tem a ver com a vontade revelada na palavra de Deus. Então você tem que ter filtros, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que os seus filhos ouvem, né? Especialmente hoje com a internet, com tudo isso. Feliz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Aqui nos vem à memória aquela figura, outra vez, do caminho largo, da figura usada por Jesus, que é o caminho que conduz para a perdição. E aquele que é feliz, ele sequer cogita andar por este caminho, ele não se permite ser seduzido pela amplitude desse caminho, porque ele sabe qual é o fim dele. E por fim, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Evidentemente, não se está falando aqui de você não ter convivência com quem ainda não conhece a Deus. Fosse assim, Jesus Cristo seria pecador, porque ele conviveu com os chamados pecadores, com os que assim eram categorizados pelos religiosos da sua época. E ele convive com todo tipo de gente, não há nenhum problema nisso, nós temos que nos relacionar com a sociedade. Mas outra coisa é você se permitir ser assimilado, engolido pelo mundo, e você começar a pensar com as mesmas categorias da nossa sociedade, do nosso mundo. Então, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Logo em seguida, o feliz ele é definido por aquilo que ele faz. Antes, o seu prazer, versículo 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele procura encher a sua cabeça e o seu coração com a vontade revelada do Senhor. E é curioso que o salmista menciona isso numa época onde não havia a Bíblia completa, né? Depois, o próprio texto dele é incluído nas chamadas Escrituras. Mas ele fala de toda aquela coisa pesada que nós lemos ali, especialmente nos primeiros livros da Bíblia, e que a chamada Lei do Senhor, e que, conforme a explicação posterior do apóstolo Paulo, o objetivo principal era justamente revelar a impossibilidade humana de que a cumpramos e expor completamente a nossa falência espiritual e a necessidade que temos de um Salvador. Esse é o propósito principal da lei. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz que a lei é boa, ela não é má. A questão não está na lei, mas a questão toda está em nós que não conseguimos jamais cumprir a lei. Por isso que Cristo a cumpre por nós, cumpre em nosso lugar. Mas é curioso que mesmo com todo este peso que você nota na lei, e deixe-me enfatizar mais uma vez, por causa de nós e não da lei, ainda assim Davi consegue perceber como ali está presente a revelação da vontade de Deus. E ele diz: nisto eu tenho o meu prazer, porque ele mesmo procura ser assim bem-aventurado. Então, bem-aventurado é aquele cujo prazer está na lei do Senhor. Você ter contato com a palavra de Deus. Você se relacionar com a palavra e não apenas ouvi-la, não apenas escutá-la, não apenas lê-la, mas diz aqui, e na sua lei medita de dia e de noite. É um exercício constante que devemos fazer de permitir que essa palavra entre em nós, que ela não esteja apenas aqui no nosso intelecto, mas que ela desça para o nosso coração.
Quando nós assim procedemos, queridos, com um lado negativo e com um lado positivo, ou seja, não fazendo certas coisas e fazendo aquilo que é essencial, isso, conforme o Salmo aqui, traz algumas consequências para a nossa vida. Em primeiro lugar, nos diz aqui o versículo 3 que nós criamos raízes. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água. Não é plantada numa terra seca, estéril, mas é num solo bom. E este é solo bom porque está recebendo desta água da vida que é Jesus Cristo mesmo e que vai nos alimentando. E dali nós extraímos os nossos nutrientes e nós vamos fincando raízes. Você sabe que uma árvore bem enraizada, ela não cai. E isso bate com Mateus capítulo 7, que fala também dos alicerces necessários em nossas vidas para quando vierem as tempestades. Nós temos de onde tirar o nosso verdor. Nós temos como produzir frutos, não por nós mesmos, mas porque estamos recebendo da água da vida e assim podemos efetivamente frutificar. E esse é o segundo resultado, não apenas você cria raízes, mas quando você assim procede como uma pessoa bem-aventurada, você produz bons frutos. E a verdade é que todos nós produzimos algum tipo de fruto, mas a questão é, o nosso fruto é um fruto bom. Você sabe que quando uma árvore ela é plantada, ela vai produzir conforme a sua natureza. Você não precisa dizer para a laranjeira produzir laranjas. Isso está na natureza dela, ela só precisa estar bem plantada e receber ali a água, ser bem regada, e ela vai produzir laranjas. E da mesma forma a gente tem que se questionar que tipo de frutos nós estamos produzindo. Porque todos produzimos, mas o que o Senhor espera de nós é que venhamos a produzir bom fruto. E isso, diz aqui o versículo 3, no devido tempo. E as folhas estão verdes, a sua folhagem não murcha, tudo quanto ele faz prosperará. E por fim, para concluirmos aqui, eu quero ser mais sucinto, ele nos mostra como isso contrasta, essa felicidade toda contrasta com a dos ímpios, contrasta com a situação dos ímpios. E eles não têm estrutura, diz o versículo 4. Ele diz assim, os ímpios não são assim. Eles aparentam estar muito firmes, são muito felizes, mas são como a palha que o vento dispersa. Vem o vento e aquela casa que parecia estar tão sólida, ela vem abaixo, ela cai na ruína. Então ele não apenas não tem estrutura, mas além disso, o fim dos ímpios é a destruição e a vergonha. Diz aqui o versículo número 5. Por isso que os ímpios não prevalecerão no juízo que virá, diante do qual todos nós compareceremos. E nem os pecadores vão prevalecer na congregação dos justos, o joio será separado do trigo. Os cabritos serão separados das ovelhas, e todo aquele que perseverou em Cristo, em fazer o bem, e não recebeu a sua recompensa na vida presente, a receberá no tempo futuro, no dia do juízo. E aí ele conclui dizendo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em outras palavras, nós somos chamados a não nos deixarmos ser conduzidos pelas ilusões da presente era. O Senhor sabe o caminho dos justos, é Ele quem os justifica em Cristo Jesus. Ele sabe de tudo e Ele está vendo tudo o que acontece. E no devido tempo dará a recompensa aos justos e o castigo aos ímpios, o caminho dos ímpios perecerá, nada passará, deixará de passar pelo crivo da avaliação e do juízo do Senhor. Que o Senhor conforte nosso coração, que o Senhor nos anime a termos a coragem de dizermos não para nós mesmos naquilo que precisamos, a sermos positivos e buscarmos a palavra de Deus como essencial para as nossas vidas e a perseverarmos na certeza de que não podemos e não devemos ter inveja dos malfeitores. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude.
em nome de Jesus.